Você tem experimentado isso na sua vida? Eu tenho. Deus tem sido muito generoso. Pastor Paulo, que é outro pastor em nossa igreja, ele usa uma frase que eu concordo muito e toma ela para mim. Ele diz que Deus é generoso com os seus filhos, mas com ele Deus exagera. E isso é verdade, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios. Muito obrigado, querido. Chegou o meu cântaro de água aqui. Efésios, capítulo 5. Celebrando a Deus pelos 32 anos desta igreja, estamos pensando juntos sobre o chamado à maturidade. Ontem à noite conversamos sobre cristãos maduros. Cristãos maduros, eles andam segundo a vocação a que foram chamados. Hoje, nós meditaremos juntos sobre famílias maduras. Nós vamos olhar para esse trecho das Escrituras, e eu não vou ler todo ele agora, nós vamos lendo durante a pregação, então mantenha a sua Bíblia aberta. Efésios 5, eu vou ler a partir do versículo 15, mas eu quero orar mais uma vez com a igreja. Curve sua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus, provoque em nossas mentes neste momento a consternação acerca da espiritualidade em nossos lares. Senhor, nós queremos ser maridos, esposas, pais, filhos dedicados, mas é quase certo que nem sempre temos dado a atenção devida a como ser esse marido, essa esposa, esses pais, esses filhos. Que a sua palavra nesta noite nos oriente, corrija os nossos corações, opere em nós uma renovação completa do nosso ser, para que os nossos lares experimentem uma restauração que de fato glorifique o nome do Senhor. Conduz as nossas vidas com Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador. Amém. Você já parou para pensar por que os maridos não amam e cuidam como deveria de suas esposas? Você já parou para pensar por que as esposas não auxiliam e apoiam com dedicação aos seus maridos? Você já parou para pensar por que os casais não são de fato parceiros no cumprimento que Deus deu a eles como casal, de uma missão? Já parou para pensar por que os pais não educam os filhos no temor do Senhor como é devido e orientado nas Escrituras? Já parou para pensar por que os filhos não são obedientes aos pais, como diz o mandamento com promessas? Precisamos refletir sobre isso. E precisamos entender que não são decisões meramente humanas que farão um marido ou esposa acertar no seu papel no casamento. Não são decisões meramente humanas que farão os pais ou filhos se entenderem no processo de educação. Mas será um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o Deus Trino, onde a vida não fará distinção entre santo e profano, mas será devota a um senso de eternidade que interfere na transitoriedade da vida terrena. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar como viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E como essa vida guiada pelo Espírito Santo é a resposta
para a nossa pergunta: como vivem famílias espiritualmente maduras? O contexto de Efésios 5 é o mesmo contexto que ontem nós meditamos em Efésios 4. Depois do apóstolo apresentar a nossa identidade em Cristo nos 3 primeiros capítulos, do capítulo 4, versículo 1 em diante, ele passa a dizer: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andem ou vivam do modo digno da vossa vocação. E ele vai usar essa expressão de andar de modo digno ou viver de modo digno da vocação várias vezes, nos capítulos 4 e 5 principalmente. E ele começa o capítulo 5 exatamente falando disso. Versículo 1 e 2 do capítulo 5: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. É a mesma palavra usada no capítulo 4, versículo 1. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Como vivem famílias espiritualmente maduras? Como são homens espiritualmente maduros em seus lares? Como são mulheres espiritualmente maduras em seus lares? Como são pais, como são filhos espiritualmente maduros em seus lares? Como vivem essas famílias maduras? Nós temos aqui mais um trecho das Escrituras que nos ensinam sobre esse assunto. De novo, poderíamos não só nesse final de semana, mas durante todo o ano nos debruçarmos apenas neste assunto, sobre famílias maduras. Mas eu quero olhar para esse trecho e pensar com essa igreja que famílias maduras andam guiadas pelo Espírito. Simples assim. Famílias maduras são espiritualmente maduras. É um chamado à maturidade para as famílias. Antes de ser um modelo de comportamento, é um modelo de existência, de identidade. Antes de ser aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Como vivem famílias espiritualmente maduras? Primeiro, uma família madura anda em sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria nas Escrituras? O temor do Senhor. Versículos 15, 16 e 17 de Efésios 5. A palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, Paulo repete: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O verbo andar aparece novamente aqui no nosso trecho, como vimos no capítulo 4 ontem. Esta será a última menção diretamente desse verbo. Paulo fecha essas lições à igreja. E ele, ao fechar essas lições, ele vai dizer que para andar de forma sábia, a família terá que adquirir a perspectiva de Deus sobre tudo o que acontece na vida. O sábio nas Escrituras, ele é o bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não é um seguidor de influencers que não amam a Deus. Ele não vive como marido, como esposa ou como filhos, porque um incrédulo disse o que ele tem que fazer. As suas ações, o seu estilo de vida é determinado pela sua identidade em Cristo e não pelos conceitos do ser humano sem Cristo. Esse andar em sabedoria, ele começa pelo temor do Senhor.
Ele cresce com o conhecimento de Deus através de sua palavra. E ele passa pela plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que o versículo 18 vai dizer. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ser cheio pelo Espírito é a maneira de andar prudentemente com sabedoria. Sabedoria nas Escrituras não é o mesmo que conhecimento. Sabedoria nas Escrituras não é o mesmo que informação. Nós conhecemos muitas pessoas que têm muita informação e muito conhecimento e nenhuma sabedoria. Porque o fruto da sabedoria bíblica é o temor ao Senhor, é a exaltação do nome do Senhor, é apontar para Cristo e não para o ser humano. Sabedoria nas Escrituras é saber o que fazer com o conhecimento adquirido e fazer isso para a glória de Deus. Podemos escolher a fonte onde encontramos a verdade, mas não podemos escolher se algo é verdade, porque Deus define o que é a verdade. E o sábio conhece a verdade de Deus e a pratica. Famílias maduras são famílias que andam guiadas pelo Espírito de Deus e tornam-se sábias durante a sua jornada. Quando o sábio em Provérbios está ensinando esse caminho de sabedoria pelo temor do Senhor, em Provérbios capítulo 8, versículos 10 e 11, ao definir a sabedoria, o sábio diz assim: prefiram a minha instrução à prata. É um convite que a sabedoria faz para aqueles que a estão buscando. E aqui, numa personificação da sabedoria, ela diz assim: prefiram a minha sabedoria do que a prata. Prefiram o conhecimento do que o ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar comparam-se a ela. Famílias maduras que andam guiadas pelo Espírito, em primeiro lugar, são famílias que aprendem e desenvolvem um caminho de sabedoria e não insensatez. Um caminho de sabedoria bíblica. Não é um caminho que as pessoas se tornam intelectuais, mas é um caminho que elas se tornam santas como Jesus Cristo, porque é isso que a sabedoria bíblica produz. Como vivem famílias espiritualmente maduras? São famílias que vivem em sabedoria. Mas o texto continua e o verso 18 vem então um mandamento. Não se embriaguem com vinho no qual há libertinagem, mas sejam cheios pelo Espírito Santo. Apesar de ser um texto extremamente conhecido, normalmente a sua leitura não é correta. Precisamos ler esse texto da perspectiva que o apóstolo Paulo o disse, e não do anacronismo que foi definido por ele, quando pessoas pegam a sua teologia para tentar interpretar o texto. Nós temos que pegar o que foi que Paulo tinha em mente, inspirado pelo Espírito Santo, para compreendermos o texto. O que significa ser cheio pelo Espírito? Há dois verbos que encontramos aqui no versículo 18. Os dois na forma imperativa, os dois na forma de ordem. O ser cheio pelo Espírito contrasta diretamente com o não se embriagar. Paulo aqui não está concentrado em falar sobre bebida alcoólica, mas ele queria criar um contraponto de quem controla. E ele diz: uma pessoa embriagada é controlada por um elemento químico exterior a ela que a domina. E isso provoca libertinagem. Isso não pode te dominar, porque isso não é fruto de uma pessoa sábia. No verso 18, ele vai dizer: não seja controlado pela carne, que é isso que a embriaguez faz. Mas deixe que o Espírito Santo controle você.
O que envolve esse mandamento? Primeiro, é uma ordem e não uma opção. Enchei-vos pelo Espírito. Não é uma sugestão que você decide se vai obedecer ou não. É um mandamento direto. Segundo, é um mandamento plural. Não está dizendo para uma pessoa específica, mas está dizendo para a igreja. Cada salvo precisa ter isso em mente. Terceiro, é um mandamento que na sua construção no texto original, o sujeito, ele sofre a ação, em vez de praticá-la. É um imperativo passivo. Quem está atuando é o Espírito Santo. A NVI traduziu melhor a intenção de Paulo nesse texto. Você não faz alguma coisa para o Espírito Santo te encher. É o Espírito Santo que te enche. Isso muda completamente a perspectiva. A tradução da NVI representou melhor essa ideia do imperativo passivo. Mas deixem-se encher do Espírito. É Ele que faz isso. E o tempo desse verbo está no presente. Numa ação que, apesar de ser um imperativo, Ele quer que isso aconteça nas nossas vidas hoje. Então a pergunta é, se é o Espírito Santo que está me enchendo, como deixar o Espírito Santo controlar a minha vida? Como deixar que Ele me domine? Como viver na plenitude do Espírito Santo? Só há uma coisa a fazer: nos esvaziarmos de nós mesmos. Olha como Paulo começa o capítulo 5 de Efésios 4. Portanto, verso 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário. Digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias. Todos esses imperativos do início do capítulo são ativos. É o que nós temos que fazer. Quando nós estamos mortificando o nosso eu, quando nós estamos fazendo morrer o nosso velho homem, quando nós não estamos alimentando os desejos do nosso coração, desejos carnais e idólatras, nós estamos dizendo a Deus: Deus, guia a minha vida. Como cantamos, Espírito, enche a minha vida. Para o Espírito Santo encher a minha vida, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Então o capítulo 5 começa com mandamentos ativos e diretos. Nossa responsabilidade: mortifique o eu. E aí no versículo 18, o mandamento, ele é passivo. Você se esvazia de si mesmo para que o Espírito Santo o guie, para que o Espírito Santo conduza a sua maneira de falar, de pensar e de agir. Você está se perguntando nessa altura, o que tudo isso tem a ver com família? Você vai ver onde Paulo chega com essas instruções e nós queremos chegar onde ele chegou. Famílias maduras são famílias que andam guiadas pelo Espírito. São famílias que a sabedoria vai conduzi-las e livrá-las daquilo que não é agradável a Deus. São famílias que não alimentam a carnalidade. Famílias onde o Espírito de Deus produz os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito de Gálatas 5 nada mais é do que como Cristo vive. A vida de Cristo. Por isso Paulo diz em Gálatas, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como
uma família espiritualmente madura vive e anda? Quais são os seus hábitos espirituais que precisam estar presentes, não só no domingo, mas na terça, na quinta, na quarta, qualquer dia e hora? Primeiro, uma família madura anda em sabedoria, no temor do Senhor. Segundo, ela anda guiada pelo Espírito Santo. Terceiro, uma família madura, ela experiencia a piedade. Versículos 19 a 21. Lembra o 18 diz, deixem-se encher do Espírito. E aí 19 a 21, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Temos que entender o que está acontecendo aqui. Normalmente, pessoas vão traduzir, vão explicar esse texto dizendo assim: se você fizer o que os versículos 19, 20 e 21 estão dizendo, então você vai ser cheio pelo Espírito. Mas não foi isso que Paulo ensinou. Paulo, no versículo 18, deixem que o Espírito Santo encha suas vidas. E os versículos 19, 20 e 21, ele diz quais são os frutos de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Na nossa tradução, em português, esses verbos principais estão todos num gerúndio. No texto original, ele tem uma construção sintática que ela está ligada à oração principal. Aquele que é cheio pelo Espírito Santo, ele vive assim, assim e assado. Versículos 19 a 21. Por isso, essa terceira forma de uma família madura andar é experienciar a piedade. A diferença entre experimentar e experienciar reside principalmente na profundidade, na natureza do aprendizado envolvido na ação. Experimentar normalmente está ligado a testar, a tentar. Mas experienciar, embora você pode chamar de um neologismo, refere-se a vivenciar, a sentir, a incorporar uma experiência de forma profunda. Experienciar não é algo que você testa, mas é algo que você experimenta. Uma família madura experiencia a piedade, o Espírito a guia. E qual é a sua experiência? As evidências de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Versículos 19, 20 e 21. Uma vida guiada pelo Espírito Santo, primeiro, tem comunhão plena com o Pai, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós pode ser traduzido uns aos outros. Fala da nossa comunicação. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração é guiado pelo Espírito de Deus, quando abrirmos a nossa boca, não é que você vai ficar recitando salmos, mas as suas palavras vão edificar e não amaldiçoar. As suas palavras vão abençoar e não ridicularizar. A primeira evidência de quem experiencia a plenitude do Espírito é uma comunhão plena com o próximo, diante do Pai. A segunda evidência de quem experiencia a plenitude do Espírito Santo é uma adoração plena, a segunda parte do versículo 19, entoando e louvando a Deus de coração. O Espírito Santo não quer saber se fizemos referências a Ele nos versos das letras de nossas músicas, mas Ele espera que lhe demos ênfase através do nosso viver. Adorar em espírito e em verdade significa andar com Deus guiado pelo Espírito. Que no momento que eu abro a minha boca para cantar a Ele, essa não é uma experiência isolada da minha vida,
mas é o fruto de alguém que o adora todos os dias. Não é o fruto de alguém que canta todos os dias. Porque cantar é uma das maneiras como nós o adoramos. A terceira evidência de quem experiencia a plenitude do Espírito Santo é uma gratidão plena, versículo 20. Dando sempre ao Pai graças por tudo. Muitos cristãos dão graças às vezes por algumas coisas. São cheios do Espírito, agradecem sempre, mas aqueles que são cheios do Espírito agradecem sempre. Presta atenção nisso. Uma pessoa da igreja põe lá no grupo de oração um pedido. Estou com uns problemas de saúde, estão suspeitando de um tumor maligno e eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou fazendo uma bateria de exames. Passa-se algumas semanas e essa pessoa no culto pede a palavra para testemunhar e ela dá glória a Deus porque todos os exames deram negativos e a igreja pula de alegria. Mas e se os exames derem positivo? Ela dará glória a Deus? Ela pedirá a palavra para dar o testemunho, meus irmãos, o resultado do exame não foi o que eu queria, mas glória a Deus porque Ele é soberano sobre todas as coisas. É isso que a gente vê? Não é. A gente canta, a gente fala, a gente repete o tempo todo que Deus é bom. Mas a gente só menciona da bondade de Deus quando os resultados nos favorecem. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, uma família guiada pelo Espírito Santo, ela é grata a Deus o tempo todo, mesmo quando as coisas não são boas. Porque Deus está acima das circunstâncias. É aquela pessoa que aprendeu o segredo do contentamento de Filipenses 4, 10 a 13. Paulo diz, eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi a viver bem o tempo todo, quando as coisas estão difíceis ou quando estão boas. E sabe qual é o segredo? Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o espírito é de reclamação, de murmuração, de insatisfação, de descontentamento, não se pode afirmar que aquele está sendo guiado pelo Espírito Santo e andando em sabedoria, mas está vivendo na carne. Porque o versículo 20 diz que quem é guiado pelo Espírito, ele dá graças a Deus sempre e por tudo. Há uma quarta evidência de quem experimenta a plenitude do Espírito Santo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o amor pleno. O Espírito Santo produz submissão mútua. É a ideia de sermos servos uns dos outros. De amarmos como Cristo amou. De amarmos sacrificialmente, como conversamos ontem à noite. Onde a humildade é uma parte tão importante do comportamento cristão. Recapitulando, queridos, famílias maduras, são famílias que andam em sabedoria, são famílias guiadas pelo Espírito Santo. E porque são guiadas pelo Espírito Santo, são famílias que experienciam a piedade. Têm uma comunhão plena, não vivem isoladas. Têm uma adoração plena, não cantam músicas cristãs, adoram a Deus com músicas cristãs. Têm gratidão plena, mesmo nos dias difíceis, não perde a confiança no Senhor. Tem um amor pleno, um amor que é distribuído ao próximo. A questão para nossa reflexão é que a plenitude do Espírito não é tanto uma experiência mística particular, quanto um relacionamento moral com Deus e com as pessoas ao nosso redor.
A plenitude do Espírito Santo é a experiência contínua de ser guiado por Ele, permitindo que Ele nos direcione, nos transforme, nos capacite a andarmos a vida que Deus quer que vivamos. De novo, pastor, o que tudo isso tem a ver com famílias maduras? Como uma família espiritualmente madura vive e anda? Olha como Paulo aplica tudo isso. Versículo 22 em diante. Agora ele vai falar da esposa. Agora ele vai falar do marido. Agora ele vai falar dos pais. Agora ele vai falar dos filhos. Ele vai falar dos servos. Para Paulo, um bom marido não é simplesmente quem escolheu ter um bom comportamento. Para Paulo, ser uma boa esposa não é simplesmente quem escolheu ter um bom comportamento. Para Paulo, ser bons pais não é simplesmente aqueles que escolheram ter bom comportamento. Ser bons filhos não é simplesmente aqueles que escolheram ter bom comportamento. Mas para Paulo, famílias maduras, em quarto lugar, sujeitam-se uns aos outros. Há uma sujeição uns aos outros. O versículo 21 desse capítulo 5, ele rege todos os versículos até o início do capítulo 6. De fato, quando esse texto foi escrito, e não só ele, mas todo o Novo Testamento, não existia divisão de capítulos e versículos. Divisão de capítulos e versículos foi colocado pelos maçoretas no século XI da era cristã, para facilitar a leitura pública. Já foi muito mais fácil ler a Bíblia quando não tinha capítulos e versículos. Porque não se sofria a influência dos editores. Você ficava só com a intenção autoral. Aquilo que o Espírito Santo conduziu os seus servos nessa escrita. Mas enfim, o apóstolo Paulo escolheu a vida familiar como lugar onde as evidências da plenitude do Espírito Santo deve ser vivida e praticada, onde a sabedoria deve ser vista, onde a piedade deve ser vista. Essa quarta evidência do sujeitar-se uns aos outros é o parâmetro para aquilo que será o papel da esposa, do marido, dos pais e dos filhos. Então olha comigo, o que Paulo vai fazer na aplicação para as esposas. Versículos 22 a 24. Esposas, mulheres, sujeite-se, e o verbo sujeitar aqui do verso 22, ele vem do versículo 21. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãs, prestem atenção aqui. Sua sujeição não é um debate ideológico entre machismo e feminismo, mas entre ser controlada pelo Espírito ou pela carne. Você entende isso? Para o mundo que jaz no maligno, que tem a mente de Satanás e que nega as Escrituras, falar de sujeição é uma ofensa. Mas essa é a mente diabólica daqueles que estão sob a ira de Deus. No Congresso brasileiro, tem vários projetos de lei tentando proibir a leitura de versículos como esse nos nossos dias. Daqui a um tempo, a igreja transmitindo seus cultos, lê versículo como esse, o YouTube vai derrubar. Porque o mundo não será capaz de viver pelo Espírito, porque não possuem o Espírito de Deus. Irmãs, uma esposa
cumpre o seu papel como esposa diante de Deus, quando ela mortifica o seu eu, submetendo-se à direção do Espírito Santo em sua vida. Quando o seu amor, ele é fruto de uma vida espiritual, não só de bons comportamentos. Quando a sua sujeição é resultado daquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Quando a sua gratidão é visível, não porque a circunstância favorece, mas porque ela dá ações de graças a Deus em todas as coisas. Não tem a ver com personalidade, não tem a ver com temperamento, mas tem a ver com ser imitadora de Cristo. Uma família madura só será madura se tiver esposas maduras, espiritualmente maduras, que amam a Deus, que mortificam o seu eu, que lutam contra a carne e os pecados da carne, que estão imitando Jesus Cristo e não as blogueiras da rede social. Versículo 22, esposas, que vocês sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. Se uma esposa não é sujeita ao marido, ela não se submete a Jesus Cristo. Entendem isso? É impossível afirmar, eu me submeto a Cristo, mas faço o que quero como esposa. Não há plenitude do Espírito Santo nisso. Não há obediência à palavra de Deus nisso. Não há evidências de piedade nisso. Paulo continua e vai falar aos maridos. Versículo 25 a 33. Lembra? O verbo que está guiando é o 21. Sujeitem-se uns aos outros. Como os maridos no lar demonstram essa sujeição. Verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, morra. Como você ama a sua esposa? Morrendo para si mesmo. A esposa de Cristo, que é a igreja, na maior parte do tempo, infelizmente, não merece ser esposa dele. Não é submissa a ele. E ele ainda a ama. E ele ainda a ama. Porque ele firmou uma aliança e não vai quebrar essa aliança. Versículo 26. Ame a sua mulher para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Irmãos, grifem isso aí em suas Bíblias. Você que é casado, e se você que é solteiro quer casar, grifa 2 vezes. Versículo 28. Da mesma forma que Cristo faz, maridos, vocês devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros uns dos outros. E o apóstolo Paulo volta para a aliança que Deus firma no estabelecimento de família, lá em Gênesis 2. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Eu refiro-me a Cristo e à igreja. Não é interessante pensarmos que quando Deus quis usar uma figura para falar do relacionamento que ele firmaria com o seu povo, ele usa a figura do casamento, de uma aliança que não pode ser quebrada. Os homens quebram, mas Deus não. Meus irmãos, nós como maridos, somos chamados a amarmos as nossas esposas, não baseado na sua beleza física,
não baseado nas suas habilidades de cozinhar, por exemplo. Não baseado na sua habilidade de cuidar da casa ou cuidar dos filhos. Mas nós cumprimos o nosso papel como marido ao amarmos a nossa esposa, quando entendemos que o amor bíblico é sacrificial. Por ser sacrificial, ele não depende do objeto amado. Porque Cristo não dependeu da igreja para amá-la. Para mim, é uma melhor definição desse amor. Amar não é ser a pessoa certa. Amar é ser a pessoa certa em vez de achar a pessoa certa. Você tem que ser a pessoa certa. No dia que Cristo vier buscar a sua igreja, você como marido, diante de Cristo, é responsável por apresentar a sua esposa a Ele. Santificada, imaculada. Agora em agosto, eu vou completar 30 anos casado. Há 30 anos atrás, quando eu me casei, meu sogro me entregou a Sheila de um jeito, espiritualmente falando. Se Jesus voltar agora, eu fui por 29 anos responsável por amá-la e contribuir com o seu crescimento espiritual, com o seu amadurecimento espiritual como marido. Eu serei cobrado disso. Eu tenho que entregar a minha esposa melhor do que quando eu recebi do meu sogro. Já pensou que trabalho? Homens, quando o seu sogro entregou aquela moça para você, pensa naquele dia, lindona, pronta. Eu não sei quanto tempo de casado você tem, mas entenda uma coisa, no dia que você entregar ela para o Senhor na glória, você tem que entregar melhor do que recebeu, é isso que a palavra de Deus diz. Não estou falando fisicamente, porque nós envelhecemos. Isso não é o mais importante. Mas no caráter, na piedade. Isso se dá pela plenitude do Espírito de Deus sobre a vida do marido. Homens, não é a igreja o primeiro responsável espiritual pela sua casa, é você. É isso que a Bíblia diz. Você não precisa conhecer tudo de teologia, mas se é salvo, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Se você for um homem piedoso que ama a Deus e é guiado pelo Espírito Santo, você terá tudo o que precisa para que a sua família amadureça. Paulo continua, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, agora ele vai falar com os filhos, baseado na sujeição uns aos outros. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A obediência dos filhos aos pais não depende de quem sejam os pais. Eu vou repetir isso aqui. Filhos, olhem para mim. Você que é solteiro e está dentro da casa do seu pai. A sua obediência aos seus pais não depende primeiramente de quem são os seus pais, mas de quem é o seu Deus. Você entende isso? A sua obediência aos seus pais não depende primeiramente de quem são os seus pais, mas de quem é o seu Deus. Se você é um salvo, você é servo do Deus verdadeiro. Você tem o Espírito do Senhor e você deve obediência aos seus pais. Pastor, mas o meu pai não é crente. Então o honre naquilo que é possível, para demonstrar amor a Deus. O primeiro mandamento com promessa é a obediência dos filhos. Em todas as culturas no mundo, a faixa etária de quem mais morre não é de pessoas que passaram dos 70 anos. Em todas as culturas do mundo, ocidental e oriental,
A faixa etária de quem mais morre é de jovens entre 15 e 25 anos. Em todas as culturas. E eu tenho para mim que isso se dá porque Deus continua fazendo valer este mandamento. O filho que não honra o pai e a mãe, ele tem a sua vida abreviada. É uma promessa de Deus. Ela é repetida muitas vezes no Antigo e Novo Testamento. A obediência como fruto da plenitude do Espírito Santo só acontece àqueles que foram vivificados pelo Espírito. Então, cabe aqui uma palavra aos pais. Às vezes, vocês estão martelando em ferro frio, porque vocês estão tratando seus filhos como salvos, só porque eles frequentam a igreja. Nos últimos 40 anos, há uma estatística para a vergonha do Evangelho que não mudou. Para cada 10 jovens que nascem e crescem numa família cristã frequentando uma igreja, 8 deles não se casarão virgens e abandonarão a fé no primeiro ano de universidade. Para cada 10, 8, 80%. Isso é uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para a igreja de Jesus Cristo. É uma vergonha para as famílias cristãs. Pais, fiquem atentos. Não é porque o seu filho vem à igreja e criança aprendeu a recitar o Salmo 23 que ele é salvo. Um salvo produz frutos espirituais. Ele ouve a palavra de Deus e o seu pecado o incomoda. Um salvo não fica tentando negociar e encontrar brecha para o pecado. Um salvo ama a santidade e o seu fruto é de piedade. Filhos cheios do Espírito produzem fruto espiritual. Paulo continua, versículo 4 do capítulo 6. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nenhum pai é perfeito, mas todos devem buscar a excelência do ministério paternal no cumprimento da sua missão. A missão é clara e inegociável. Ensinar a existência de um único Deus. Nós só temos uma tarefa como pais. É a mesma tarefa pastoral. Você tem uma Bíblia aí? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 6. Nós já estamos indo para as conclusões da nossa mensagem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Todas as apresentações de crianças em nossa igreja, a gente lê com a igreja esse texto. Deuteronômio 6, versículo 4. Versículo mais lido e repetido, porque ele fala do grande mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a única lição que nós temos para ensinar aos filhos, pais. Que existe um único Deus. Ouve, é o Shemar. Há duas palavras hebraicas que podem ser traduzidas por único. Yahid e Errad. Uma delas diz respeito a um único simples. Eu tenho uma maçã. A outra delas diz respeito a um único composto. Eu tenho um cacho de uvas, mas que tem várias uvas. A palavra usada aqui, ouve Israel, o Senhor, e é usado o termo, o nome de Deus que o judeu nem pronuncia, que é o Yahweh, é o Adonai. O Senhor, o Deus, o Eterno, Ele é único, porque está falando do Deus Trino. Por isso que é usado esse termo aqui. O que os nossos filhos precisam aprender? Que eles não são fruto do acaso, nem obra de uma evolução, mas criados pelo único Deus, que governa todo o universo. Quando eles creem nisso, qual é a aplicação? Versículo seguinte. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todas as tuas forças. O que nós fazemos com os nossos filhos é ensiná-los que existe um único Deus, e esse é o verdadeiro, e que nós temos que aprender a amá-lo sobre todas as coisas. Essa é a mensagem que nós, como pastores, pregamos à igreja. Famílias maduras creem num único Deus e estão aprendendo a amá-lo sobre todas as coisas. Igrejas maduras creem num único Deus, trino, estão aprendendo a amá-lo sobre todas as coisas. Pais, se vocês não estão usando a Bíblia para conduzir os seus filhos a Deus, vocês os estão provocando a ira. Você é responsável, não a escola, não o governo, nem a igreja. A igreja te dá suporte, mas a responsabilidade é sua. Se você tem falhado com ela, corrija isso. Não transfira à igreja o que é sua responsabilidade. A igreja te dá apoio, mas o filho é teu. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, sujeitam-se uns aos outros, como pais que amam os seus filhos e os criam na disciplina. E a disciplina não é estabelecida na Constituição brasileira. A disciplina é estabelecida pela palavra do Senhor e na admoestação. Como nós podemos concluir a mensagem dessa noite? Famílias maduras andam guiadas pelo Espírito. Os seus hábitos não são simplesmente comportamentos sociais. Não são simplesmente maneiras adquiridas por causa da cultura. Famílias maduras andam em sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Famílias maduras são guiadas pelo Espírito Santo e não pela carne. Famílias maduras experienciam a piedade, são gratas, amam-se, sujeitam-se uns aos outros. Portanto, não são decisões meramente humanas que farão um marido ou esposa acertar no seu papel no casamento, ou pais e filhos se entenderem no processo de educação, mas um estado de relacionamento com seu Deus Trino, onde a vida não fará distinção entre santo e profano, mas será devota a um senso de eternidade que interfere na transitoriedade da vida terrena. A pergunta inevitável é: que tipo de esposa você tem sido? Espiritual ou carnal? Que tipo de marido você tem sido? Espiritual ou carnal? Que tipo de pais vocês têm sido? Espirituais ou carnais? Que tipo de filhos vocês têm sido? Espirituais ou carnais? Davi Murk foi meu discipulador pessoal, me preparou para o casamento junto com Carlos. No livro dele, Lar, Família e Casamento, ele diz assim: se a fé há de funcionar, tem que funcionar em casa. A realidade da minha vida cristã é mais evidenciada nas escolhas que faço no lar, com meu cônjuge e os meus filhos, do que em qualquer outro contexto de vida. Só se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Se você for guiado pelo Espírito Santo, o seu lar será maduro. O seu lar será maduro. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos ajudar a compreender a Tua palavra. Continua levando-nos a uma consternação sobre a plenitude do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor possa ajudar cada esposa com a sua graça e misericórdia, cada marido com sua graça e misericórdia,
cada pai com sua graça e misericórdia, mãe, com cada filho com sua graça e misericórdia, a viverem a sua vontade, a andarem em sabedoria, a experienciarem a piedade, para que nossas famílias sejam maduras. Corrige em nós aquilo que é carnal. Remova de nós aquilo que não é agradável ao Senhor, para que em nossos lares o seu nome seja glorificado. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.